Eu sou Fernanda Sangerato. E eu sou a Carla Vilaça. E nós somos a Nutrenza. E hoje o nosso tema no Descomplicando Food Service vai ser POPs. Vocês já ouviram falar sobre POPs? Procedimento Operacional Padrão. Fê, explica um pouquinho pra gente o que é esse tão temido POP. É o passo a passo, são os procedimentos que um estabelecimento precisa ter de uma forma bem detalhada. É o passo a passo de operações que acontecem, né? Exato. E que vão impactar diretamente na segurança alimentar e também do colaborador, né? Então, os POPs são de extrema importância e sempre a vigilância pede, né? Manual e POPs, uma coisa está ligada diretamente à outra, né? E você tendo esse passo a passo, esses procedimentos operacionais padrões sendo bem executados, muito provavelmente você tem até uma diminuição de alguns custos aí, porque você não vai ter desperdício, porque está tudo sendo feito passo a passo. Então, os POPs, eles nada mais são do que o passo a passo para você garantir que o procedimento seja feito de forma correta, que tenha segurança alimentar, que tenha segurança do colaborador e que você vai, no final, servir um produto seguro, né? É isso que a gente precisa entender. Então, os POPs não são mais uma coisa que você tem que fazer que você não vai usar. Eles têm que ser desenvolvidos e implantados e seguidos, né? Isso é o mais importante. Não adianta ter o POP lá na parede se você não segue. Então, ele tem que ser personalizado, porque um estabelecimento não é igual ao outro. Apesar de que eles tenham procedimentos, às vezes, que sejam comuns, como higienização de um hortifruti. É um tipo de procedimento que pode ser comum a vários outros. Higienização de mãos também é um dos procedimentos, um dos POPs que tem. Só que não significa que todos os outros sejam iguais. Então, a gente sempre orienta que os POPs sejam padronizados para o seu estabelecimento. Ele é um documento, ele não é alguma coisa para você deixar na gaveta, só para apresentar para a vigilância sanitária ou para quem peça. O que é importante que a Fê falou aqui é que, por exemplo, todo mundo tem que higienizar o hortifruti, mas nem todo mundo vai usar o mesmo produto. Exato. E aí o POP muda, porque é o tempo de imersão, a forma como você vai enxaguar aquele produto, quanto tempo ele vai ficar ali. Então, por isso que ele tem que ser personalizado, né? E a gente vai chegar nisso, porque a gente vai detalhar e nós vamos descomplicar para vocês cada um dos procedimentos no geral. Porque, como eu falei antes, cada um tem os seus personalizados. Então, a gente vai falar aqui, no geral, o que a maioria dos estabelecimentos precisa. Tá? Agora aqui, né? Quem não sabia o que era um POP e está começando a entender, vamos falar um pouquinho, Fê, qual que é a maior dificuldade de implantar um POP num restaurante, numa cozinha, numa empresa? É a resistência. A maior dificuldade é a resistência, porque eu já faço na minha casa desse jeito, eu já faço isso há anos, não tenho problema nenhum com relação a isso. Isso é um pensamento errado. As coisas evoluem. Quando a gente lida dentro de um estabelecimento alimentício, a gente tem que pensar na população como um todo, e não em 2, 3 pessoas, 5 pessoas que às vezes comem numa casa. Então, a gente tem uma amostra muito maior, então os perigos são muito maiores e a gente tem legislações para isso. Então, esse é o primeiro impacto, a resistência de quem está ali. E aí, a gente quebra a resistência com o quê? Conhecimento. Conhecimento é treinamento. Vamos explicar, vamos exemplificar, vamos fazer junto, dependendo do procedimento que precisa ser feito, dependendo do colaborador que está ali. A gente vai sentar e vai fazer junto com a pessoa, para ela conseguir desenvolver isso todos os dias que forem necessários. Isso que a Fernanda falou é muito importante, né? A gente precisa mudar esse pensamento de que na minha casa é assim. Na sua casa não existe uma lei que te obriga a fazer determinada coisa, né? Na cozinha você vai fazer do jeito que você quiser, por sua conta e risco. Mas quando você fala de saúde coletiva, de população, existem órgãos reguladores.
E a gente... porque eu higienizo com Vinagre. bicarbonato, vinagre. E sempre deu certo. Na sua casa você continua fazendo assim. Quando a gente vai para a comunidade, a gente tem regras a seguir. E os POPs estão aí para isso, né? Fê, vamos falar um pouquinho quais são os POPs mais críticos no food service? Cita alguns, né? POP é sempre crítico, né? Porque são pontos críticos, né? E é ali que a gente precisa atuar. Vamos falar de alguns. A gente começa sempre implantando com higienização de mãos. E aí, quando a gente fala desse procedimento de higienização de mãos, a gente ensina exatamente como tem que ser lavado. Então, tem o passo a passo no procedimento, tem quais são os momentos que precisam ser lavado as mãos, qual é o produto que precisa estar ali, porque não é aquele sabonete cheiroso, né, que a gente usa na nossa casa. No estabelecimento alimentício existem regras para isso, como a Carla comentou. Então, a gente tem um produto, um sabonete bactericida para isso. Tem o papel toalha que precisa ser usado, que não pode ser aquele descartável. Não pode ser o avental também, né? Vamos lembrar que não é no avental que a gente seca a sabe mão. Quando você lava a mão, assim, seca, dá aquela batidinha assim no avental? Então, isso aí não pode acontecer, tá, gente? E outra coisa, pano, aquelas toalhas, os paninhos que tem às vezes de prato para enxugar a mão, isso também não existe. Esse é outro procedimento que vamos excluir. Aí, para jogar o lixo, o papel descartável, vamos jogar ele no lixo, vamos pôr a mão no lixo para abrir? Não, também não é assim. É pôr uma lixeira com pedal e tampa para você pôr o pé lá e abrir e não colocar as suas mãos, que já estão limpas, lindas e maravilhosas, no lixo, porque depois você vai colocar no alimento. E o que é importante falar aqui é o produto, né, específico, ele também não é assim, eu achei aqui, né, é bactericida, é esse aqui. Não, ele tem que ser registrado na Anvisa ou no Ministério da Saúde, ele tem que ter a certificação de que aquele produto é seguro para aquilo. Então, um tema vai abordando o outro, que vai abordando o outro e vira uma coisa só. Por isso que é importante vocês terem no estabelecimento de vocês pessoas capacitadas, uma consultoria adequada para que vocês tenham, que a gente consiga levar esse conhecimento para vocês, porque é o que eu sempre falo, cada um na sua área, não tem como saber de tudo, de todas as áreas, né? Então a gente precisa setorizar isso, né? E é o que acontece, a Nutrenza vai lá para desenvolver os POPs adequados para o seu estabelecimento, implantar e principalmente treinar a equipe, que eu acho que é o ponto crucial para dar certo. É muito bonito colocar no papel, colocar na parede e, né, só para exemplificar, tem os POPs obrigatórios estarem disponíveis colados na parede. Então, como é que você vai saber de tudo isso? Né? Então, a consultora vai te ajudar com tudo isso, né? E aí a gente tem inúmeros outros POPs, né, Fê? Isso, vou descomplicar mais um procedimento. E aí, já dando um gancho para você que não tem no seu estabelecimento os POPs que são obrigatórios para estar pro colaborador. Higienização de mãos e higienização de FLV, que são frutas, legumes e verduras. Então, se você não tem no seu estabelecimento esses dois POPs disponíveis para o colaborador consultar, já providencia, ou então entre em contato com a gente que a gente ajuda. O procedimento de FLV, de higienização deles, tem que tomar muito cuidado, porque não é um copia e cola do que vocês encontram aí na internet. Por quê? Tem todo um procedimento para ser feito. Então, tem que ler o rótulo do produto para ver se aquele sanitizante, ele é próprio para fazer essa higienização de frutas, verduras e legumes. Depois que você lê isso no rótulo, você vai ver qual é a dosagem. Então, qual é a quantidade de produto para a quantidade de água. Aí, a gente chega na cozinha e o pessoal fala assim, eu uso aqui, ó, nessa pia. Quanto que cabe de água nessa pia? Aí a gente já vê a interrogação na cabeça dos funcionários. Paira no ar, né? Aquele silêncio fala, nossa, mas tem que medir? Bom. Vai no olho, né? O pessoal gosta de colocar no olho, né?
eu coloco um copinho desse para tanto de água, né? Eu encho aqui até aqui, você não tem a menor ideia de quantos litros de água tem ali, e coloco uma medida, que é o que vem ali, né? Então, se for pouco, a quantidade, você não está sanitizando coisa nenhuma. Então, você está fazendo, o seu colaborador está fazendo um procedimento lá, investindo um tempo para absolutamente nada. E se tiver muito sanitizante para a quantidade que está ali, e a pessoa não enxaguar corretamente o alimento, você ainda pode estar oferecendo uma contaminação química para o seu consumidor final. Então, esse é um procedimento que deve ser acompanhado, deve ser implantado e ele tem que estar descrito passo a passo. A gente te ajuda se você não tiver isso no seu estabelecimento. Entre em contato com a gente. E o uso errado também, né, dos produtos impacta financeiramente no seu estabelecimento, né? Fora todos os riscos que a Fernanda falou aqui. E existem muitos outros também, né? Para jogar o lixo fora, Fê, é só pegar, jogar e pronto, né? Põe lá na lixeira e tá tudo certo, é isso? Não. Um procedimento operacional padrão, que é o de manejo de resíduos, tem que ter bastante cuidado. Porque a gente não pode simplesmente descartar o lixo onde a gente quiser. Não tem, ele tem que ter um destino correto. Então, a gente coloca isso dentro do procedimento. Você tem que ter onde você vai acumular o seu lixo até a hora dessa retirada. Ou pela prefeitura da sua cidade, ou pela empresa que você tem que contratar com relação para fazer essa coleta. Onde você vai acomodar que não gere algum tipo de contaminação dentro do seu estabelecimento. Então, isso tudo tem que ser pensado e organizado de acordo com o seu local, né? E para o controle de pragas, eu posso comprar aqueles veneninhos do supermercado, colocar à noite quando não tem ninguém, dar uma espalhada lá nas caixinhas e tudo certo. Aí você infarta a nutricionista. Não infarta a Nutri fazer essas coisas, gestor. Pelo amor de Deus, porque você pode gerar um monte de contaminações. Empresa de controle de pragas, ela tem que ser certificada. Não pode ser qualquer empresa. E não é para vocês colocarem veneno de formiga, aquelas bisnaguinhas em todo lugar, que você não sabe nem de onde veio e para onde foi. Aquelas placas de rato que coloca. Quem faz esse tipo de coisa é uma empresa especializada para isso. Então, eles fecham um contrato, a gente pode até indicar algumas empresas que são parceiras da Nutrenza. Vocês entram em contato com essas empresas, vocês fazem um contrato, tem uma periodicidade, eles vão dentro dessa periodicidade no estabelecimento de vocês e vejam exatamente quais são os controles que precisam ser feitos para não ter barata, rato, formiga, pombo, escorpião, todas essas pragas urbanas que tenham por aí. As empresas que são certificadas para isso, elas vão conseguir fazer o controle certinho disso. E depois, os colaboradores vão precisar higienizar tudo. Sim. E o que é importante falar aqui, mais um motivo porque vocês precisam contratar uma consultoria. Posso contratar qualquer empresa que tenha CNPJ? Não. Ela emite nota, não tem problema. Não, gente, existem inúmeros documentos que são exigidos pela vigilância sanitária e que a gente, na hora de contratar, tem a obrigação de pedir para a empresa. Então, a licença sanitária da empresa, né? Ela tem que ter ali os documentos, as fichas técnicas dos produtos que elas vão usar, porque se a gente contrata uma empresa, só porque ela tem CNPJ e emite nota, tá tudo bem, né? Não é. Porque ela pode usar um produto que não está liberado pela vigilância, que pode trazer um risco enorme para a cozinha, contaminar um monte de produtos, porque aquele não é o produto adequado, aplicou de forma errada. Então tem que tomar muito cuidado, não é sair contratando qualquer empresa. Eu não sabia que ela não tinha licença sanitária, mas ao contratar você tem que saber. Você não pode contratar qualquer empresa, você também é responsável pelo que você está colocando dentro da sua empresa, né? Mas como é que eu vou saber? Voltamos naquela história, não tem como saber tudo. Cada um na sua área, né? E a gente está aqui como consultoras para mostrar o caminho para vocês e explicar o que tem que ser feito, ajudar, auxiliar,
né? Então, o nosso trabalho também é esse. E, Carla, a gente tem algum procedimento de reclamação de cliente? A gente tem o famoso saque, né? E existe todo um protocolo a ser seguido para você receber a reclamação, a ocorrência e o que você vai fazer com aquilo. Não é simplesmente falar, então tá, olha, você me desculpa, deu problema aqui, né? Eu vou dar um brinde, pronto. Vou te mandar uma cesta. Eu vou te de mandar café da uma manhã. cesta, porque é isso. Você encontrou um parafuso na lasanha que foi entregue na sua casa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que seguir, tem que, né, se for no caso de indústria, tem o recall que tem que ser feito, como tem que ser feito, quem tem que comunicar. Então, tem muitos procedimentos ali. Se é um restaurante, o que vai ser feito, né? Não vai ter o recall, lógico que não. Mas vai ter ali o passo a passo e até para prevenir que aconteça novamente, né? Gente faz uma vistoria interna, então a gente entende qual foi o tipo da reclamação. Então, exatamente o que o consumidor está reclamando. Se é algum tipo de contaminação física, química, biológica, se a pessoa está passando mal ou não, qual foi primeiro a ocorrência. Tendo isso dentro do estabelecimento, a gente vai olhar dentro dos padrões e dos procedimentos que já estão sendo que já são implantados e ver onde pode ter sido o erro. Encontrou o erro, a gente vai ajudar a sanar o erro junto com a equipe. Olha, não encontramos o erro, não foi aqui, talvez foi na empresa de entrega. Às vezes pode ter sido. Às vezes é um controle de temperatura e chegou descongelado o produto na entrega. Então, assim, existem inúmeros fatores que podem ocorrer, que a gente faz esse rastreamento interno para resolver os procedimentos. Tá. E Fê, eu quero comprar ali, achei mais barato na venda perto de casa, eu quero comprar uns produtos. Posso comprar lá e levar para o meu restaurante? É importante saber quem é o fornecedor ou tanto faz? Posso comprar de qualquer pessoa? Então, existe uma coisa que chama rastreabilidade, né? A gente precisa saber de onde vêm os produtos. Não dá para você ficar comprando, você que é empresa do food service, você não pode comprar de qualquer lugar. Você é responsável pela matéria-prima que você coloca dentro do seu estabelecimento. Então, a matéria-prima, ela tem que ter uma origem segura. Porque a gente não consegue mudar uma matéria-prima se ela já vem com um tipo de contaminação. É lógico que, né, nos ingredientes tem alguns determinados que a gente pode fazer um procedimento ali para evitar, né, de cocção, branqueamento, enfim. Só que dependendo do que ele vem contaminado, não tem o que você faça, né? E aí a rastreabilidade da matéria-prima começa onde? No rótulo. Quando você compra um produto sem rótulo, você não tem absolutamente nenhuma informação do que é aquilo. Pode estar misturado com um monte de coisa. E os alergênicos, né? E os alergênicos, né? Que isso é extremamente importante. Então, quando você compra um produto com origem certificada, você vai saber se ali pode ter o risco de ter algum alergênico, né? Você parte do princípio, né, que não vai ter nenhum tipo de contaminação por produto químico. Acidentes acontecem até com grandes empresas, isso pode acontecer, mas é mínimo ali. Agora, se você compra um produto que você não sabe de onde veio, você nem sabe direito o que tem lá dentro, né? O que eles misturaram lá dentro para dar mais volume, e existe muita falsificação, existe, né, muita maracutaia aí, né? Então, é de sua responsabilidade, porque depois, se der algum problema, como é que você vai falar, eu comprei lá na feira de não sei das quantas, uma farinha não sei do que você não sabe nem como é que ela foi feita. É uma farinha de mandioca que misturaram com trigo, então ela tem glúten. E aí, como é que fica, né? Assim, exemplificando, dando um exemplo bem simples. Bem simples, só para entender a responsabilidade que a gente tem na hora de adquirir a matéria-prima. E aí entra o cadastro de fornecedores, que é uma coisa que também tem que ter, que também é exigido. Quem que está te fornecendo? Você precisa saber. Se você tiver algum problema na origem, você sabe para onde ir. Quando você não tem nada disso, você não sabe nem o que fazer, você não sabe nem aonde está o problema, né? Então você tendo uma lista
de fornecedores que são seus de confiança, dá para ser feito uma visita no fornecedor. Isso é uma das coisas que a Nutrenza também faz e homologa os fornecedores. A gente ajuda as empresas nisso também, descomplicando. Então, a gente faz a visita e homologa. Fala assim, olha, sim, essa empresa está válida, ela já pode ser um fornecedor cadastrado para vocês. Ou não. Essa empresa não tem os pré-requisitos mínimos para atender a sua demanda. Ela vai ter que melhorar em XYZ, por exemplo, desses itens, para chegar numa nota mínima aceitável, porque ela oferece um alimento seguro em todas as suas frentes. Então, isso é um trabalho que a Nutrenza faz também e fora isso, é um dos procedimentos operacionais padrões que precisa ter no seu estabelecimento, tá? Isso pensando em ingredientes. E pensando agora em produtos químicos, produtos de limpeza, Carla. É isso que a gente falou, assim, gente, não dá para comprar o galão do caminhão que tá passando na rua, que vende, né? Sabão, água sanitária. Eles também têm que ter uma origem, eles têm que ter o registro deles, eles têm que ser seguros para o consumo, né? Para as pessoas lidarem com aquilo, né? Dentro da cozinha existem especificações, então não pode ser qualquer produto, porque às vezes é muito volátil e vai contaminar o que está sendo feito, né? Ali de preparação. Então, os produtos químicos, eles podem ser um risco muito grande se usados de forma incorreta, se não atenderem todas as exigências das legislações. Então, tem que procurar as empresas nesse ramo que estão dentro da lei. Porque se você compra um produto de uma empresa que está fora da lei, automaticamente você já está pondo em risco toda a sua produção. E a sua responsabilidade diante disso. Sim. A gente tem também, ainda falando de cadastro de fornecedor, só para vocês verem, a gente tem os descartáveis. Os descartáveis também, aqueles né? que entram, principalmente aqueles que entram em contato direto com o alimento. Né? Porque assim, eles têm que ter, por exemplo, só para vocês entenderem, né? Você vai vender um produto ali embalado, ou vai colocar um produto quente, tem que ter o laudo de migração dos componentes daquela embalagem para o alimento. Tem que ser seguro, né? Então, não é todo o material que pode receber um alimento muito quente, assim como não é todo o material que pode receber baixas temperaturas, né? Aqueles que vão para ultracongeladores, né? Porque se a gente colocar um produto dentro de uma embalagem que não é compatível, esse plástico, essa embalagem pode passar componentes químicos pro produto e aí tá contaminando eles também. Então, existe essa forma. Então, tem essa responsabilidade. Então, as empresas que fornecem descartáveis, elas têm que oferecer um laudo da sua própria embalagem, do seu produto, para a empresa do food service, para dizer que, olha, nosso produto, ele atende essas especificações e ela não vai passar nenhum tipo de produto químico para o seu alimento. Então, de uma forma bem simples para vocês entenderem, é assim que funciona. Vamos exemplificar o pote de sorvete, que depois vira o Tupperware do feijão, né? Que você põe aquele feijão super quente. Aquela embalagem, ela não foi feita para altas temperaturas, ela foi feita para baixas temperaturas. Então, ali você pode ter, sim, uma migração do plástico, né? Dos componentes e contaminar ali o alimento. Mas na minha casa, na sua casa, você congela o feijão no pote de sorvete e tudo bem. Mas no food service, não. Então, a nossa responsabilidade vai muito além do almoço que a gente está servindo ali. Tem todos os bastidores daquilo, né? E que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é responsável por muitas outras coisas que às vezes a gente nem imagina, né? É muito inconsciente, né? Para algumas pessoas. E, Carla, falando ainda dos procedimentos operacionais padrões, que são os nossos POPs, os nossos não, né? Do pessoal do food service, a gente podia falar um pouco mais sobre os padrões microbiológicos dos alimentos. Então, existe uma legislação ali, né? Uma instrução normativa, onde é obrigatório fazer análise microbiológica dos alimentos. E não é só daqueles alimentos que você vai vender embalado. Qualquer
lugar que produz alimentos tem que seguir ali um cronograma dessas análises microbiológicas. Existe ali, né, todo um padrão para essa análise acontecer, o que tem que ser analisado. E aí a gente também trabalha com parceria com laboratórios que fazem essas análises, né? E que você prova ali de tempos em tempos, você tem uma análise mostrando que teu alimento é seguro. E se der alteração, você tem o tempo de corrigir. Olha o desespero, né? Do food service, a hora que deu, ou do estabelecimento alimentício, né? Que recebeu o laudo e deu lá. Crescimento de bolor, por exemplo. Então, você tem ali, talvez, né? A chance de resolver o problema antes disso virar um problema de saúde pública. Então, por isso que essas análises são importantes. Porque você descobrir só depois que todo mundo passou mal que o teu procedimento estava falho, é um problema enorme. Mas se você tem a possibilidade de descobrir isso antes que cause problema, né? Porque a contaminação está ali, mas ainda não foi, não impactou diretamente na saúde das pessoas. Mas você conseguiu ver e isso não tomou uma proporção enorme, tanto com o nome do seu estabelecimento, quanto com a saúde das pessoas. Então, por isso que existe a instrução normativa para você fazer essas análises daquilo que você está produzindo. Ah, mas eu faço só almoço self-service. Sim, mas você também tem que fazer, né? Então, é importante... Eu sou uma confeitaria, eu só faço bolos. Eu preciso, Carla? Precisa. Ai, mas e se eu sou uma hamburgueria Qualquer que eu alimento. abro? Qualquer entendeu? tipo de alimento. Você tem uma hamburgueria, você tem um restaurante por quilo, buffet, né? Padaria. Você tem padaria, uma escola, uma indústria, todos vão ter que fazer. E agora, outro procedimento, né? Depois a gente vai fazer uma lista, tá bom? Para vocês entenderem no resumo total. Pensando de manutenção preventiva e corretiva. E tem procedimento para isso, doutora Carla? Ah, tem. Porque as pessoas acham que só precisa arrumar o equipamento depois que ele quebra, né? Não existe a manutenção preventiva. E ela é obrigatória, né? Não é só porque, eu sou muito cuidadosa, então eu vou querer fazer. Né? Não é opcional também, né? Ela tem que ser feita, ela tem que ser registrada. Tem que ter uma empresa que faça essas manutenções preventivas para que você também não tenha um prejuízo muito grande lá na frente. De repente, seu equipamento parou de funcionar da noite para o dia. O seu freezer, né? Nossa, ele parou de funcionar. Passou a noite toda desligada. Você vai fazer o quê com aquilo? Então, será que ele parou de repente, ou a temperatura já não estava atingindo, foi deixando, mas ainda segura bem, e uma hora para. É que nem carro, gente. Se você não fizer o preventivo, se você não fizer ali a manutenção das peças, a hora que parar o prejuízo é enorme, porque já comprometeu, né, várias coisas. Uma coisa vai comprometendo a outra, né? Então, existe sim a obrigatoriedade e existe ali, né, o documento que você vai registrar que você tem a manutenção preventiva e a corretiva. É lógico que a preventiva não vai isentar a corretiva. Se eu fizer a preventiva, nunca vou precisar de corretiva, vai. As coisas quebram. O mau uso também faz com que as coisas parem de funcionar. Mas você tem que seguir ali o que a lei pede, né? Então, tem manutenção preventiva também. Então, você tem manutenção preventiva. A gente, né, assim, fazer de freezer, geladeira, de coifa, de bico de fogão, do forno. Porque imagina, você é uma pizzaria que tá numa sexta-feira, num sábado, e tem problema no seu forno. Você tem um forno elétrico. E aí? Olha o prejuízo que você vai ter se o seu forno parar. Ou você é uma empresa que faz marmitas congeladas. Marmitas congeladas e sua câmara que tá cheia, claro, porque você produz, você tem que ter mercadoria para você vender, ela tá cheia e ela quebra. E aí? E aí, o que você faz? Olha o prejuízo. Porque você teve oscilação de temperatura dos seus produtos internos. Muito provavelmente você vai ter que descartar todos eles.
a consultoria, né? A nutricionista vai lá, ela vai conferir como é que tá esses produtos dentro da sua câmara. Mas olha o prejuízo que você pode ter. É um preventivo, exatamente como a Carla falou. Então, toda essa linha ela tem que ser olhada com bastante atenção. E existem outros também, tá, gente? Se a gente for ficar falando aqui, a gente não acaba nunca mais, porque cada lugar tem suas especificações, né? Então, para você estar seguro, saber de tudo que precisa, é importante ter ali uma pessoa capacitada na sua unidade para te orientar em relação a tudo que você precisa ter, porque não é pouca coisa, a gente sabe, né? E aí quando a gente fala de um outro procedimento, que é com relação à água, né? A água, então, o reservatório, né? A água, né? Ela vai para o reservatório, ele precisa ser limpo. Os filtros tem que trocar, né? Os elementos filtrantes de tempos em tempos. A caixa d'água precisa ser higienizada de tempos em tempos. Existe um procedimento para isso. Como é que você vai registrar a troca desse elemento filtrante, né? Tudo tem que estar documentado. Não adianta você chegar para fiscal e falar, eu troquei a semana passada. Tá, como é que você comprova? Ela não vai acreditar só na sua palavra. Então, você tem ali métodos para comprovar que tem que ficar registrado, porque também é um documento, né? Então, existem inúmeras coisas que precisam ser feitas e que vão te assegurando tanto perante a legislação, como também esses procedimentos garantem a segurança do seu produto, né? Garantem a segurança do seu colaborador, do seu estabelecimento, né? Então, é muito importante que eles existam e que eles sejam seguidos. É responsabilidade do proprietário, do gestor, daquele grupo de pessoas que assume... Que assume essa responsabilidade de empreender no setor alimentício, no food service, porque tem uma lista de itens para ser feito. Um outro procedimento que também a gente ensina muito, que é a higienização dos equipamentos móveis e utensílios e as suas instalações. Quando a gente fala, existe um procedimento para isso. Higienizar é diferente de limpar. A gente já começa por aí. Vai passar um paninho. Vamos passar um paninho com álcool e aí já tá tudo resolvido. Né? Mata tudo. Pega um álcool 70, isso porque você tem que olhar. Se o álcool ainda é o 70, não é o 46 e tal, que não é o permitido. Pro food service tem que ser o álcool 70%. Então, uma coisa é limpar, outra coisa é higienizar. E a gente tem procedimentos para isso. Ah, Fernanda, mas eu não consigo higienizar todos os dias o meu freezer horizontal. Calma, eu sei que não, né? Nem é para higienizar todos os dias, muita né? calma nessa hora. As consultoras aqui, a Nutriza não tá ficando louca. Existe um procedimento para isso. Então, se dentro do volume que tem no seu estabelecimento, você precisa fazer isso uma vez por semana, quer dizer, tirar tudo aquilo, higienizar, tirar todos os produtos, higienizar o que está ali dentro, depois colocar os produtos de volta, sim, você vai precisar fazer. Existe a periodicidade, né? Existe a forma como fazer para você garantir que o que você tirou lá de dentro não vai estragar enquanto tá limpando, né? Existe como limpar, quais produtos utilizar. E eu acho que, basicamente, resumindo aqui a história, tem os POPs, eles têm que ser implantados e o treinamento de equipe constante para que isso fique sempre em alerta, de que ele tem que acontecer todos os dias. Não é de vez em quando, não é, às vezes, hoje não deu, não tem problema. Tem problema sim, né? Uma falha ali pode causar inúmeras outras falhas, né? Então, para a gente garantir que o procedimento seja seguido, o que tem que fazer, doutora Carla? Treinamento, acompanhamento, né? Precisa ter alguém ali responsável e que entenda daquele assunto para cobrar. E tá vendo que tem falha? Corrigir ali na hora. Explicar o porquê, conscientizar do porquê que tem que ser feito daquela maneira, né? E acabar com essa história de que na minha casa eu faço assim. Na sua casa você faz. Né? Na sua casa é uma escolha. Você tem uma escolha. Né? Você que está nos assistindo, que é manipulador,
de alimentos, na sua casa você tem uma escolha. Mas a partir do momento que você está dentro do seu trabalho, dentro do setor alimentício, existem regras. E essas regras são embasadas pelas legislações. Existe uma galera aí que estuda para colocar as ordens normativas, as portarias. A gente está aqui, nós Nutrensas, para interpretar isso e colocar para vocês nos treinamentos de uma forma clara, objetiva e personalizada para o seu negócio. Então, para o gestor, é isso que a gente tem para falar. Para você que é colaborador, presta atenção, aprende que você pode levar isso tanto para sua casa quanto para outro estabelecimento. Se você quiser mudar de local, as regras são a mesma, né? As regras não vão mudar, porque elas são embasadas. Não é uma nutricionista que quer de um jeito e outra nutricionista que quer do outro. Não é assim que funciona. Existe uma regra e nós, como profissionais especializados, a gente vai interpretar essa regra para você e vai personalizar para o seu negócio. E você, colaborador, você vai ter esse conhecimento se você aplicar onde você trabalha ou se você for mudar para outro estabelecimento, você já chega com esse conhecimento, esse pré-conceito do que já tem que ser feito. Então, você já ganha uns pontinhos aí no seu novo emprego. Para descomplicar o food service, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, né? Tem dúvida, manda no direct. E vou pedir para a Mel colocar aqui no final, em tópicos, alguns dos procedimentos que a gente falou aqui, porque é muita coisa. E lembre-se que eles são personalizados, não é para você pegar lá na internet, copiar, fazer um copia e cola, que não funciona, tá bom? E aí, Mel, coloca aqui em tópicos para as pessoas poderem ter uma ideia do número de procedimentos que precisam ter num estabelecimento. E o importante você pode ter tudo isso. Depois de ter, você vai ter que implantar tudo isso. Isso, então... E implantar, pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda. E descomplica. E descomplica todo o setor de food service. Muito obrigada pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. Assim como a Carla falou, se vocês quiserem, entre em contato com a gente pelo site, pelo Instagram, pelas redes sociais, de um modo geral, que a gente consegue atender vocês. E até o próximo episódio. Obrigada.